Bom, vamos para a nossa aula de hoje, relação solo, água, planta, atmosfera. Qualquer planejamento e operação de um projeto de irrigação em que vise a máxima produção e a boa qualidade do produto, usando aí de maneira eficiente a água, ela requer um conhecimento de todas as interações que ocorrem entre o solo, a água, a planta e a atmosfera, e ainda, o manejo de irrigação. Então é necessário conhecer tudo o que acontece entre esses fatores, tá? Para mim conseguir determinar então qual que vai ser a lâmina que eu vou ter que repor, a quantidade de água que é perdido por aquele sistema, tá? Então é muito importante conhecer esses fatores. De modo geral, ao iniciar um projeto de irrigação, deve-se ter em mente, aumentar a produção, economizar a água e o trabalho, e minimizar a deterioração da estrutura do solo e a perda de nutrientes. Seja qual for o projeto que você vai desenvolver, então a gente tem que colocar em mente que eu preciso aumentar a produção, economizar o trabalho e a água e minimizar a deterioração da estrutura do solo. Proteger o solo, levando em consideração não só a perda de nutriente, mas também a perda da estrutura física propriamente dita do solo, em decorrência a processos de erosão. Ok? Então vamos a alguns conceitos básicos. O que é água necessária? A água necessária é a quantidade de água requerida pela cultura em determinado período de tempo, de modo a não limitar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, seu desenvolvimento e sua produção. Então, nas condições aí climáticas locais, ou seja, é a quantidade de água necessária para atender a evapotranspiração e a lixiviação dos sais do solo. A evapotranspiração, juntamente com a precipitação efetiva, ou seja, com aquela quantidade de água que cai no solo ali que a planta consegue utilizar, são os dois principais parâmetros para estimar a quantidade de irrigação necessária, ou seja, a quantidade de água que eu preciso colocar no solo para que a planta consiga desenvolver todas as suas atividades metabólicas normalmente, crescer, se desenvolver e produzir. Nas regiões úmidas ou semiúmidas, quando o cultivo é realizado fora da época das chuvas, ou quando se tem frequentes períodos de veranico, aquele espaço ali de 1, 2 semanas onde não chove, a quantidade de irrigação necessária é baseada exclusivamente na evapotranspiração. Então, a evapotranspiração é a soma da evaporação de água da superfície do solo, aqui, da superfície do vegetal, além disso, da transpiração do vegetal, tá? Passando então para a atmosfera no estado de vapor, sendo parte aí do ciclo hidrológico. Então, evapotranspiração é a evaporação de água da superfície do solo, a evaporação de água da superfície da folha, mais a transpiração que esse vegetal teve. Isso inclui a água do solo, a evaporação da água depositada pela irrigação, chuva ou orvalho na superfície das folhas e a transpiração vegetal, logicamente, como a gente já havia mencionado. A evapotranspiração pode ser expressa em valores totais, médios ou diários, em volume por unidade de área ou em lâmina de água, num período considerado. O processo de evapotranspiração, necessita de energia para a evaporação de água e, sendo assim, ele depende principalmente da quantidade de energia solar recebida. Ou seja, a intensidade luminosa da região ela vai estar influenciando diretamente sobre a evapotranspiração daquela cultura. A quantidade de água evapotranspirada depende principalmente da planta, do solo e do clima, sendo este último fator predominante sobre os demais. Então, fatores aí como a precipitação pluviométrica, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento e a temperatura são fatores que são indispensáveis para a determinação da evapotranspiração da cultura.
A evapotranspiração, conforme a gente já viu, é a evaporação em milímetros mais a transpiração. Okay? Determinação da evapotranspiração. Vários métodos para determinar a evapotranspiração, os quais, em sua maioria, estimam a evapotranspiração potencial, ou seja, a que ocorre quando não há deficiência de água no solo e limite o seu uso aí pelas plantas. A evapotranspiração potencial de referência, o PT0, é a quantidade de água evapotranspirada em uma superfície natural, totalmente coberta por vegetação rasteira, em fase de crescimento ativo, cujo teor de umidade do solo está próximo à capacidade de campo, né? Ou seja, eu tenho ali o saldo de radiação de temperatura, né? A umidade relativa do ar, a velocidade do vento, mais a cobertura vegetal de referência, que a gente sempre pega como referência uma cultura rasteira em crescimento ativo, né, com total cobertura ali, ou seja, uma grama, né, sem restrição hídrica, e isso aí é que vai me dar a evapotranspiração de referência, ou a evapotranspiração potencial. A evapotranspiração potencial da cultura é a evapotranspiração de determinada cultura quando há ótimas condições de umidade e nutrientes do solo, de modo a permitir a produção potencial dessa cultura no campo. Ou seja, a evapotranspiração da cultura é sempre menor ou igual à evapotranspiração, né, de referência para essa cultura, ou evapotranspiração potencial dessa cultura. A evapotranspiração da cultura é uma quantidade de água evapotranspirada por uma determinada cultura, né, sob as condições normais de cultivo, isto é, sem a obrigatoriedade do teor de umidade permanecerem sempre próximo à capacidade de campo. A determinação da evapotranspiração, então, há vários métodos para fazer essa determinação, os quais, em sua maioria, estimam a evapotranspiração potencial, ou seja, a que ocorre quando não há deficiência de água no solo que limite seu uso, né, pelas plantas. Mas, como é de se esperar, em razão das características intrínsecas de cada cultura, a evapotranspiração potencial varia de uma cultura para outra. Como vocês podem observar, isso pode ser influenciado, por exemplo, pela arquitetura da planta, né, a cobertura que ela faz no solo. Né? Então, eu tenho aí culturas que fecham mais o solo, culturas que deixam o solo um pouco mais exposto. Né? Então, culturas que tendem a deixar o solo mais exposto, a temperatura naquela região é um pouco maior do que culturas que tendem a fechar por completo e não deixar solo exposto. Depende dessas situações aí, tá bom? A evapotranspiração potencial da cultura é a evapotranspiração de determinada cultura quando há ótimas condições de umidade e nutrientes no solo, de modo a permitir a produção potencial desta cultura no campo. A relação entre a evapotranspiração potencial da cultura e a evapotranspiração de referência pode ser expressa na seguinte equação. A evapotranspiração potencial da cultura vai ser igual ao coeficiente da cultura, Kc, vezes a evapotranspiração de referência, ou evapotranspiração potencial. Esse coeficiente da cultura ele é dado de acordo com o período do desenvolvimento daquela cultura, ou seja, no estágio de desenvolvimento que ela se encontra. Então, nos períodos iniciais, o Kc ele tende a ser menor. À medida que a cultura vai se desenvolvendo, esse coeficiente cultural, né, esse coeficiente de aproveitamento de água, de necessidade de água, ele vai aumentando, né, até ele se estabilizar e depois ocorre uma queda novamente lá no final do ciclo dessa cultura. Tá? Então, geralmente ali os picos de utilização, né, os picos desse Kc, digamos assim, ele é maior ali nos estágios de reprodução daquela cultura. Determinação de evapotranspiração, método direto. São vários os métodos para a determinação direta da evapotranspiração. Os principais métodos são o lisímetro, as células experimentais no campo, controle de umidade do solo, método de entrada e saída, isso para grandes áreas. Então vamos ver o que é cada método.
O lisímetro, eles são tanques enterrados no solo, dentro dos quais se mede a evapotranspiração. É um método mais preciso para a determinação direta da evapotranspiração potencial, né? Desde que instalados corretamente. Eu posso ter esses lisímetros do tipo de pesagem, tensão e sem tensão. Pontos básicos para sua instalação. Deve ser suficientemente largos, de modo que reduz o efeito da sua parede interna e tenha uma área de tamanho significativo. A área mínima um lisímetro é de 2 metros quadrados. Deve ser suficientemente profundo, de modo que evite restringir o desenvolvimento do sistema radicular das plantas nele cultivado. De modo geral, para as plantas de sistema radicular pouco profundo, o volume mínimo de terra em um lisímetro deve ser de 2 metros cúbicos. Tá? Então, esse é o mínimo para culturas aí que não têm um sistema radicular muito profundo. As condições físicas do solo dentro do lisímetro precisam aproximar-se tanto quanto possível às condições do solo que lhe fica externo, ou seja, o solo daquela área onde o lisímetro ele foi instalado. Tá? Então, essas condições elas têm que se aproximar muito, tá bom? Deve-se controlar as condições de umidade dentro para que se aproxime da umidade do solo externo. Então, em proporção ali à umidade, à água que aquele solo recebe, tem que ser a água mais ou menos ali também em proporção de área que o lisímetro também vai receber. A vegetação plantada dentro do lisímetro deve ser da mesma espécie, altura e densidade da vegetação externa. Tá? Nunca se deve colocar um lisímetro dentro de uma área sem vegetação. E o lisímetro deve ser instalado em uma área plana, homogênea, em cultura e solo, de 2 hectares no mínimo. O lisímetro de percolação. Então, qual que é a fórmula para estar trabalhando? A transpiração potencial de referência em um período qualquer é dada pela equação. Evapotranspiração potencial de referência é igual à irrigação do tanque em litros, mais a prestação pluviométrica do tanque em litros, menos a água drenada do tanque em litros, dividido pela área do tanque em metro quadrado. Lisímetro de pesagem mecânica. A evapotranspiração potencial de referência em um período qualquer é dada pela equação. A evapotranspiração potencial de referência é igual à variação do peso do tanque em quilos dividido pela área do tanque, metro quadrado. Método de parcelas experimentais. Então, a determinação da evapotranspiração por este método depende de vários fatores, devendo ser utilizado para determinar a evapotranspiração total durante o ciclo da cultura, e nunca a evapotranspiração diária ou semanal. A água necessária durante o ciclo da cultura é calculada pela soma das quantidades de água aplicada nas irrigações, das precipitações efetivas ocorridas durante esse período e da quantidade de água que está armazenada no solo antes do plantio, né, menos a quantidade de água que ficou no solo após a colheita. Vamos lá. Então, a água necessária à cultura durante o ciclo em milímetros ela vai ser igual à quantidade total de irrigação em milímetros, mais a precipitação ocorrida na área em milímetros, mais a somatória, né, do número de camadas aí em que foi dividida a profundidade do solo, né, aonde aí eu tenho ali o MI, né, a porcentagem de umidade antes do plantio na enésima camada do solo, porcentagem em peso, menos a porcentagem de umidade após o ciclo vegetativo da cultura na enésima camada do solo, porcentagem em peso, né, vezes a densidade aparente da enésima camada em gramas por centímetro cúbico, né, multiplicada aí a altura da camada, de cada camada em que foi dividida a profundidade do solo em milímetros. Em geral, essa altura é de 10 centímetros, né, quando se deseja maior precisão, né, e de 30 centímetros caso contrário. Isso dividido por 100. Okay? Então está aí para a parte de parcelas. O método direto são aqueles que não dão diretamente a evapotranspiração. Para determiná-la por esse método, multiplica-se o valor encontrado por um fator, né, o K, a ser determinado para cada região e para cada método, né, indireto.
os evaporímetros. Então, são equipamentos usados para medir a evaporação da água. Existem dois tipos básicos de evaporímetro. No primeiro, a superfície da água fica livremente exposta em tanques de evaporação. No segundo, a evaporação se dá através de uma superfície porosa, os atmômetros. Tá? Então, o tanque SWB classe A, ou também conhecido apenas como tanque classe A, em virtude do seu custo relativamente baixo, do fácil manejo, tem sido empregado nos projetos de irrigação, né, de uma maneira geral. Assim. E associa a evaporação, né, com os efeitos integrados aí da radiação solar, do vento, da temperatura e da umidade do ar. Está aqui o tanque classe A, tá? Que consiste de um tanque circular de aço inoxidável, ou galvanizado, de chapa número 22, com 121 centímetros de diâmetro interno e 25,5 centímetros de profundidade. Deve ser instalado sobre um estrado de madeira com 15 centímetros de altura, cheio de água até 5 centímetros da borda superior. O nível de água não deve baixar mais que 7,5 centímetros da borda superior. Isso é a variação aí da lâmina aí de 2,5 centímetros, tá? Então tá aqui, né, a instalação do tanque classe A. A evaporação ela é medida com um micrômetro de gancho assentado sobre um poço tranquilizador. Então eu tenho o poço tranquilizador aqui, onde vai esse micrômetro instalado nele para fazer a medição. Tá? O poço tranquilizador pode ser de metal com tripé, tá? Sobre os parafusos colocados aí dentro do tanque, um cilindro aí de 10 centímetros de diâmetro, que se comunique com o tanque por meio de um tubo. Tá? Então ele tem que ter uma comunicação para entrar água, né, dentro desse tanque tranquilizador. Tá? Para efetuar a leitura, o micrômetro é apoiado na borda do tranquilizador e o anel é girado até que a extremidade pontiaguda do gancho tangencie a superfície da água. Tá? Os milímetros internos são indicados na escala vertical e os décimos no anel suporte da rosca sem fim. Em um certo intervalo de tempo, a evaporação é obtida pela diferença entre a leitura do nível de água tomadas no início e no fim desse mesmo intervalo. Caso tenha havido prestação do período, a lâmina equivalente à chuva deve ser somada à evaporação medida. Então, preciso considerar também o que entra dentro de água dentro do sistema, ok? Então, o cálculo da evapotranspiração através do tanque classe A evapotranspiração de referência é igual à evaporação de água, né, que ocorreu no tanque, que você mediu no parafuso micrométrico, vezes o Kp, que é o coeficiente do tanque classe A. Aí, com essa equação, eu vou para a equação da evapotranspiração da cultura. Vou pegar essa evapotranspiração de referência e multiplicar pelo Kc, que é o coeficiente da cultura, ok? Que a gente já viu ele. O valor de Kp sempre menor do que 1. É função da velocidade do vento e da umidade relativa do ar. E também do tamanho de bordadura, vegetada ou não, circunvizinha ao tanque, ali naquela região onde foi instalado o tanque. Coeficientes do tanque classe A Kp para diferentes bordaduras de vegetação baixa ao redor do tanque e níveis de umidade relativa e velocidade do vento em 24 horas. Tá? Então aqui eu tenho uma tabela onde eu consigo determinar. Observem. Tem a velocidade em km por dia. Então a necessidade de eu transformar ali, geralmente consigo ter em metros por segundo. Eu faço uma conversão, transformo para km por dia. Então eu vou ter aqui a velocidade do vento leve, moderada, forte e muito forte. Efeito de bordadura. 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Né? Umidade relativa do ar menor que 40%, menor que 40%, 40% e 70% e maior que 70%. E aí, de acordo com esses dados, eu vou determinar o meu Kp. Tá? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui. Então, bordadura, 10 metros. Vento, 2,2 metros por segundo. Para transformar em quilômetros por dia, multiplica por 86,4. Então, transformando 2,2 vezes 86,4 dá 190 km por dia. A umidade relativa do ar nessa situação é 60%. E a evaporação medida no parafuso micrométrico no tanque classe A de 8,3 milímetros
por dia. Na tabela, a gente chega no valor de 0,70. Tá? E aí, para mim descobrir a evapotranspiração então, de referência, 8,3 vezes 0,7, 5,8 milímetros por dia. Professor, como é que você viu essas informações? Como que você chegou nesse valor de 0,7 a KP? Bom, leve em consideração então que 190 km por dia é um vento moderado, ele está entre 175 a 425 km por dia. Eu sei que a vegetação ali circunvizinha a instalação é de 10 metros de efeito de bordadura, tem 10 metros de gramado de instalação, a umidade relativa ali, o 60, está entre 40 e 70. Então, aqui ó, o nosso valor de KP, ok? Fácil, né? Bom, com o valor de KP, aí eu vou fazer o quê? Eu vou determinar o turno de rega, de quantos em quantos dias eu preciso voltar ali com a irrigação e repor aquela lâmina. Então, intervalos entre irrigação e cada estágio de desenvolvimento da cultura, os quais dependem das características físicas do solo, das condições climáticas regionais, do tipo e estágio de desenvolvimento da cultura. Então, o turno de rega vai ser a quantidade real de água necessária para a cultura dividido pela evapotranspiração da cultura. A gente acabou de calcular, ok? Então, é simples a conta, correto? Eu calculo a evapotranspiração potencial e calculo a evapotranspiração da cultura de acordo com o estágio de desenvolvimento dela. Tá? Essa quantidade real de água necessária para a cultura a gente vai ver na próxima aula, beleza, gente? Então, muito obrigado. Eu fico disponível para vocês aí, para tirar as dúvidas, tá? Eu vou deixar uma listinha de exercício. Resolvam ela. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu!